Olá, amigos. Este é o canal Velho da Periferia e sejam muito bem-vindos. Ao final do vídeo, deixe seu gostei ou não gostei, o like ou dislike, né? E considere a possibilidade de se inscrever no canal e ativar o sininho para a gente mandar para você as postagens que a gente publica aqui nos dias certos. E sem mais delongas, vamos ao assunto de hoje. E o assunto de hoje é mensalão vestibular para o Petrolão. Continuamos falando sobre o primeiro mandato do Lula, os primeiros 8 anos do Lula, quando o PT, com mais alguns partidos de esquerda, assumiram o poder. E como estávamos falando na postagem anterior, a imagem do PT e do Lula não empolgava muita gente, não. Tanto que o teto de votos que esse pessoal tinha era de 30%. E esses 30% aí eram insuficientes, né, para se conquistar uma eleição para presidente da República. Foi nesse contexto, então, como a gente viu, que se contratou Duda Mendonça, o marqueteiro do PT, para mudar essa imagem do Lula, do PT, para fazê-la mais palatável à sociedade brasileira. E num determinado ponto eles viram que, além disso, era necessário lançar um documento, uma carta, chamada de Carta ao Povo Brasileiro. Na cabeça deles, eles mostraram que aquele pessoal que estava ali disputando o cargo máximo da nação, ele era um pessoal que ia honrar os contratos, não ia provocar nenhuma ruptura. E essa carta foi lida no Congresso do PT, né? Teria sido escrita por Lula, ou a gente não sabe quem é que escreveu, mas foi assinada pelo Lula e foi como se o Lula estivesse escrevendo aquilo lá. E realmente essa carta aí deu um certo fôlego para o ministro da Fazenda, e aqui eu abro parênteses, né? Às vezes a gente fica falando aí, né, que ministro com uma profissão tal em função que não tem nada a ver com a profissão dele. O ministro da Fazenda do PT, inicial lá, era o Antônio Palocci. Apesar dele ser um petista desde criancinha, ele era médico, ele não era economista, ele era médico. Ele tinha sido prefeito de Ribeirão Preto, acho que por 2 mandatos. Quando ele foi alçado a ministro da Fazenda, ele era deputado federal. Então essa carta aí deu fôlego ao Antônio Palocci, que era o ministro da Fazenda, para continuar com os fundamentos econômicos que já vinham sim sendo implementados ou praticados pelo governo FHC. E isso aí, de uma certa forma, deu uma esperança muito grande para os brasileiros. Eu confesso que eu, na época, tive essa esperança de que aquela carta que havia sido lida lá naquele congresso fosse de verdade mesmo. A gente imaginou até que tudo que estava escrito naquela carta lá eles iriam fazer. Mas o fato é que nos primeiros anos do governo Lula, o Antônio Palocci trouxe aquela responsabilidade fiscal, aqueles planos de metas, inflação, trouxe tudo aquilo lá do governo FHC e manteve o plano real, manteve forte o real e deu uma grande esperança para todos nós. Entretanto, essa turma aí tinha uma agenda, e essa agenda aí precisava ser implementada de qualquer forma. Eles não admitiam não implementar a agenda que eles trouxeram para o governo. E aí começa o grande problema desse pessoal. Esse pessoal não tinha maioria no Congresso. Como a gente viu, que eles tinham 30% dos votos. E esses 30% aí eram mais ou menos o que refletia no parlamento. Os parlamentares do PT, desse campo aí, desse espectro político, tinham 30% dos votos. E com 30% dos votos, você não aprova nada no Congresso. 30% dos parlamentares. Você não aprova nada no Congresso. E aí começa, então, a engenharia para se criar, até então, o maior esquema de corrupção que se teve notícia
pelo menos no Brasil. Criou-se o mensalão, um esquema denunciado. Roberto Jefferson foi o cara que denunciou por excelência, foi o denunciante por excelência do mensalão, né? Por questões até de sobrevivência ele teve que denunciar, mas foi um esquema assim muito bruto de corrupção de parlamentares. E como funcionava o mensalão? O mensalão era o seguinte: um parlamentar que não era da base do governo, ele recebia, segundo Roberto Jefferson, R$30 mil por mês, limpinho, para votar com o PT. Por que para votar com o PT? Porque a agenda deles precisava avançar. Então veja que interessante. Até o governo Fernando Henrique, desde a eleição do Sarney, o Itamar, e o Fernando Henrique, tirando só o Collor, que não praticou isso aí, mas Sarney, Itamar e Fernando Henrique, o que eles faziam? Lembra que eu falei num vídeo aí, quando a gente estava falando sobre o Sarney, eu falei sobre a política do é dano que se recebe, a política franciscana, né? Em referência à atitude do São Francisco de Assis. E o que era o dano que se recebe? O governo não tinha maioria no Congresso, lembre-se que a gente fala de um presidencialismo de coalizão. Ele não tinha maioria no Congresso, então ele pegava lá um pessoal que iria ficar do lado dele, entregava para aquele pessoal lá, para aquele grupo político, para aquele partido, um ministério com a porteira fechada, a gente chama, né? Quem é do sítio aí sabe o que é porteira fechada. Porteira fechada, você fecha a porteira, tudo que tem lá dentro é seu. Então entregava o ministério para aquele grupo com a porteira fechada e tudo que se fazia ali dentro era em nome daquele grupo, por aquele grupo, pelo grupo, né? Em troca disso aí, o governo recebia todos os votos que aquele grupo ou aquele partido tinha no Congresso. Todos. E com isso aí, junta um negocinho aqui, junta um ministério ali, junta outro acolá. Até hoje é assim. Forma-se a maioria no Congresso. Era assim que esses governos faziam. Acontece que o PT inovou nesse caso, nessa questão aí. O PT decidiu por conseguir a maioria de outra forma, comprando. Ia lá, ao invés de comprar no atacado, com o ministério e tal, comprava no varejo lá. O parlamentar, que não era da base do governo, ganhava seus trintinhas lá e votava com o governo. Para quê? Para a agenda avançar. Aquela agenda lá não ia deixar de avançar. E estava criado, então, ali o que se chamou de mensalão. Era um negócio mas tão violento assim de obter a maioria no Congresso. Eu lembro que, na época, tinha uma deputada do Rio de Janeiro, Denise Prossardi, uma juíza que acabou sendo deputada federal. Um dia ela, dando uma entrevista, não lembro qual veículo, eu lembro que ela falou assim que o negócio era tão violento que às vezes estava numa comissão lá discutindo algum assunto, de repente o assunto ficava pairando no ar, ninguém falava nada, não falava nada, ficava lá discutindo os sexos dos anjos, para lá, para cá, para lá, para cá, e de repente, assim, do nada, 2, 3 horas depois, votava-se e a proposta do governo vencia. Então ela falava que nem enquanto estava esse chove não molha lá, alguém estava lá nos bastidores negociando o quanto ia ser pago para cada um para votar no governo. Uma outra declaração também que chama a atenção, o Reinaldo Azevedo, o antigo, né, o pré-Vaza Jato, ele dizia, antes de ser abduzido, ele dizia o seguinte: com certeza não foi o PT que inventou a corrupção, mas foi o PT que normalizou a corrupção. Eu até escrevi uma frase dele aqui para botar aspas do jeitinho que ele falou. Ele falou o seguinte: o PT não inventou a corrupção, mas estão transformando a corrupção numa ética de resistência. Num outro ponto ele disse: o PT não inventou a corrupção, mas foi o único partido a transformá-la numa categoria de pensamento. Então essas duas frases, ele disse muitas nesse sentido aí, mas essas duas frases ditas pelo Reinaldo Azevedo antes de ser abduzido mostram bem a dimensão da corrupção que aconteceu naquela fase lá. E com isso aí, o governo conseguiu aprovar
tudo que ele queria. E foi com isso aí que foi possível, então, começar a desobedecer aquelas propostas que tinha na carta ao povo brasileiro. Foi aí que a gente começou a ver que aqueles primeiros anos do PT lá foram anos de preparação para eles tomarem o poder efetivamente, para a esquerda tomar o poder efetivamente. No esquema do mensalão, a maioria do dinheiro amealhado para pagar os votos, né, que eles queriam, que eles precisavam, né, que precisava para aprovar, a maioria desses recursos, então, era oriundo de duas fontes principais. As principais fontes eram licitações, como sempre, né? As licitações não é invenção do PT, não é invenção desse pessoal aí, que consiste no quê? Consiste no famoso sobrepreço. Você vai comprar um negócio no governo, pede para o cara aumentar o preço lá 100, 200, 300%, e essa diferença aí, então, é rachada para as pessoas indicadas pelo licitante, pela pessoa que está fazendo a licitação. Então, as licitações eram um negócio, uma fonte importante de recursos para pagar, para comprar esses parlamentares. Só que o PT inovou. O PT inovou e colocou o setor de publicidade do governo a serviço dessa arrecadação de recursos. Tanto que o principal arrecadador de fundos chamava-se Marcos Valério. Esse Marcos Valério era um publicitário de Minas Gerais, que, segundo depois se apurou, ele já tinha feito esse esquema aí lá com o governador de Minas Gerais, um governador do PSDB, eu não me lembro o nome dele, mas o operador desse esquema do PT aí, do mensalão, pegou o braço de publicidade para resolver isso aí, para conseguir os meios, era o Marcos Valério. Ele tinha 2 agências de publicidade em Minas Gerais e comandava esse esquema aí. E consistia no seguinte, eu vou explicar rapidamente aqui o que uma tal de bonificação de volume, que nos meios publicitários é chamada de BV. BV, bonificação de volume. Essa bonificação de volume é o seguinte, se no ano de 2022 você veicula em algum lugar, vamos pegar a Rede Globo como exemplo, você veicula na Rede Globo 100 milhões de reais, você vai lá, paga a veiculação de 100 milhões de reais. Se no ano de 2023 você vai lá e veicula na Rede Globo 120 milhões de reais, você aumentou o volume de publicação, de veiculação de campanhas lá na Rede Globo em 20 milhões de reais de um ano para o outro. Você saiu de 100 milhões para 120 milhões. Essa diferença aí, essa diferença de 20 milhões, o que a Globo faria? Né? A gente está com o exemplo da Globo. O que a Globo faz? Faria não, faz. Ela dá uma bonificação para a agência que canalizou essas veiculações para lá, de um percentual. Eu lembro quando eu trabalhei 12 anos em São Paulo, em agências de publicidade, em 2 ou 3 agências de publicidade. Eu lembro que na época, dependendo do volume, chegava-se a 13% de BV, a bonificação. Então, vamos imaginar, se subiu de 100 para 120 milhões, em cima desse acréscimo de 20 milhões, a Globo na época, né, era 13%, daria 13% sobre esse valor aí. 13% de 20 milhões daria 2 milhões e 600. Então, esses 2 milhões e 600 volta para a agência, não é para o anunciante. Essa bonificação de volume é um faturamento da agência. Então já dá para vocês entenderem a festa que é. Imagina esse ano, por exemplo, ano de 2020, para o orçamento de 2024, parece que está previsto 700. O TCU esses dias aí descobriu que a verba publicitária do Brasil é 733 milhões de reais. Se você canaliza metade disso aí, 60% segundo informações para a Rede Globo, imagina o aumento que foi com relação ao ano passado, que no ano passado obedeceram o orçamento que tinha sido votado com Bolsonaro. E Bolsonaro não investia muito em publicidade. Aí no orçamento do ano passado,
agora vai receber X vezes não sei quanto lá. Todo esse incremento que está acontecendo é feito para a agência de publicidade, aquela agência que canalizou esses recursos para veicular na Rede Globo, né, no caso aí 60% dessa verba. A diferença entre o que gastou ano passado e o que gastou esse ano, sobre essa diferença aí existe a bonificação de volume, que hoje eu confesso que eu não sei qual que é o percentual. Eu estou falando que na época que eu trabalhava chegava a 13%. E aí esse dinheiro é devolvido para a agência em forma de bonificação, em forma de bônus. E aí esse pessoal aí, comandado por Marcos Valério, que conhecia esses meandros todos, aliás, todos os publicitários conhecem esses meandros, né? Mas o Marcos Valério foi o publicitário escolhido para operar esse sistema aí. Aí essa bonificação de volume voltava para a agência e não ficava com a agência. Essa foi a grande sacada. Não ficava com a agência repassava para a pessoa que comandava a publicidade nos diversos órgãos. E essa pessoa que comandava a publicidade nos diversos órgãos passava pelo menos parte disso aí para o esquema de compra de parlamentares. Então foi uma grande inovação. Eu não sei se isso está acontecendo hoje, né? A gente ouve falar aí desse incremento violento na verba de publicidade, a gente não sabe com qual finalidade está se aumentando tanto, né? Eu acho que precisa ficar esperto, porque naquela época lá foi uma fonte de recursos assim, bastante interessante, bastante importante para o mensalão. E era com essas verbas aí, então, das licitações, que voltava para um caixa, devia ser um caixa único, né? Das bonificações de volume, que também voltava para um caixa único, deveria voltar para um caixa único, né? Aí tinha um tesoureiro do PT, o Delúbio Soares, né? Vocês podem pesquisar aí, que parece que era o encarregado de operar esse caixa único. Então foi se criando tentáculos assim em vários lugares para obter os recursos necessários para fazer essa compra, fazer esse pagamento aos parlamentares que, apesar de não serem da base do governo, eles iriam votar a favor do governo para cumprir aquela agenda que eles queriam. Foi assim que a agenda do PT e do pessoal andou e chegou até onde chegou hoje. Falei antes que o ministro da Fazenda escolhido pelo Lula, o Antônio Palocci, um médico, né, ele era um nome bastante forte no governo Lula, depois acabou sendo também no governo Dilma, né? Mas no governo Lula, durante a investigação do mensalão, foi denunciado pelo Roberto Jefferson, durante a investigação houve um caso que o Francelino Pereira, se eu não me engano, que prestava serviços gerais numa determinada casa lá de Brasília, e essa casa foi apelidada para efeitos de divulgação de República de Ribeirão Preto. E segundo o Francelino Pereira, esse Francelino aí, que um dos frequentadores dessa casa aí era exatamente o Antônio Palocci. A República de Ribeirão Preto era em referência à origem do Palocci, né? E aí o que aconteceu? Foi feita uma investigação paralela, uma investigação extraoficial sobre esse Francelino Pereira, a pessoa que tinha denunciado esse esquema aí da casa de Ribeirão Preto. E quem estava à frente dessa investigação era exatamente o Antônio Palocci e o presidente da Caixa Econômica Federal. Eles descobriram lá, né, quebraram o sigilo bancário desse Francelino, do denunciante, e descobriram que ele tinha um dinheiro na conta dele lá e começaram a divulgar que esse dinheiro aí era que a oposição havia depositado para esse Francelino, para o Francelino então acusar Palocci. Descobriu-se depois que esse dinheiro aí era uma transferência que o pai desse Francelino tinha feito para ele. Além de descobrirem isso, ficou claro, patente, que houve uma quebra de sigilo bancário de forma extraoficial, sem autorização, sem nada. E aí o Palocci então caiu em desgraça, foi demitido, né? Assumiu no lugar dele Guido Mantega, que era um economista que estava no
no comando do Banco Nacional de Desenvolvimento do BNDES e assumiu Guido Mantega no governo Lula e foi um dos ministros da economia mais longevos que o Brasil teve, porque ele continuou no governo Dilma só que aí o Guido Mantega ele começou a implantar um negócio assim, aquilo que estava na agenda do PT e da turma que assumiu o poder, no campo econômico. Aí que o negócio começou a degringolar. Então, no campo econômico, o governo Lula começou a tomar muitas medidas que fatalmente iria levar o país ao buraco, né? Só que se sentiu muito na época que as medidas foram tomadas e o Lula, nesse primeiro governo dele, ele teve a felicidade de primeiro pegar o país razoavelmente organizado. Fernando Henrique tinha feito isso, a equipe econômica de Fernando Henrique tinha organizado o país. Primeiro, ele pegou o país razoavelmente organizado. Segundo, parece que todas as crises que estavam por acontecer no mundo aconteceram no governo Fernando Henrique. O governo Lula pegou assim a economia mundial com céu de brigadeiro. Commodities subindo, a China crescendo absurdamente, a agricultura bombando. Vocês se lembram que a Vale do Rio Doce, a maior mineradora do Brasil, havia sido privatizada no governo FHC e estava assim, estava decolando, estava a China crescendo do jeito que estava. O minério de ferro então era um combustível indispensável para a China. E isso aí tudo propiciou o quê? Propiciou a economia brasileira não sentir os efeitos daquelas medidas que estavam sendo tomadas lá, né? E essas medidas refletiram depois no governo da Dilma, mas no governo Lula não refletiram não. Mas era claro que o que eles estavam fazendo era uma bomba relógio, era uma bomba de efeito retardado, estava sendo ligada ali o relógio de uma bomba que ia estourar oportunamente. Para começar, eles abriram créditos para todo mundo. O que se trocou de carro naquela época lá, o que se trocou de geladeira, o que se trocou tudo. Só que estava endividando a população. Estava endividando a população. E o endividamento da população é exaustiva, né? Exaure a capacidade de endividamento. Quando eles assumiram, o Brasil tinha uma dívida externa considerável, uma dívida externa boa, vamos dizer assim, né? Sempre era resquício desde o governo militar, né? A dívida externa no Brasil era bastante grande. E aí o que aconteceu? O pessoal começou a substituir a dívida externa por dívida interna, começou a quitar a dívida externa. Burrice total, né? Economicamente, isso é uma burrice total. Você pega uma dívida externa lá, vamos supor que você tem uma dívida com os Estados Unidos. O spread, né, que eles chamam, que nós economistas chamamos, o spread da dívida com os Estados Unidos é, sei lá, 3, 4%, devido ao risco que o país tem, era grande, né? 3, 4%. Aí eles pegavam essa dívida de 3, 4% e pagavam essa dívida aí e vendia título no mercado interno, conseguia dinheiro, comprava dólar e pagava a dívida. Ou seja, eles substituíam a dívida externa de 3, 4% no máximo por uma dívida interna de 14, 15%, que era a taxa Selic. Então, a dívida externa brasileira, né, se o pessoal batia no peito, não, a gente diminuiu a dívida externa, a gente zerou a dívida externa, a gente não tem mais dependência com o FMI, mas ninguém estava vendo o gráfico da dívida interna subindo. Ou seja, trocando uma dívida barata por uma dívida cara. E medidas desse porte aí, né, para cumprir a agenda deles, eles tomaram medidas desse porte aí para depois bater no peito que fez isso, fez aquilo. Na questão social também. Na questão social, eu lembro que quando o Lula tomou posse, o primeiro programa que ele anunciou na posse era o programa Fome Zero. Foi assim um impacto, né? Fome Zero. Todas as pessoas vão ter 3 refeições por dia. Só que era impossível operar isso aí.
Era impossível operacionalizar isso aí. Depois ele pegou e lançou o Bolsa Família. Aí todo mundo fala, não, ele inventou o Bolsa Família. Não, ele inventou o nome. Ele pegou lá as coisas que vinham desde o Sarney, vale gás, vale isso, vale aquilo, vale escola, vale não sei o que, colocou tudo num programa só e dava lá 120, 130 reais por mês para uma família e juntou todos esses programas que já existiam e deu um rótulo diferente e colocou lá. Criou o PAC, criou isso, criou aquilo, criou... Quando o Temer assumiu o governo da Dilma e quando o Bolsonaro assumiu o governo do Temer, em função desse tal de PAC aí, Programa de Aceleração do Crescimento, existia mais de 10 mil obras paralisadas. Por quê? Porque saía o dinheiro para começar a obra, mas não saía para terminar. Então foram medidas assim para cumprir uma agenda. A agenda deles qual que era? A agenda era uma agenda de esquerda. Estado, 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 Estado. Mais Estado, menos cidadão. Mais Estado, menos cidadão. As próximas eleições vieram, Lula foi reeleito. Por quê? Porque estava aplicando na veia compra de voto. Aplicando na veia compra de voto, o que é? Até hoje o pessoal compra assim, né? É a Bolsa Família, por exemplo. Bolsa Família é compra de voto na veia. O pessoal chega e fala assim, não, eu vou deixar para o meu filho como herança o quê? Deixar o cartãozinho do Bolsa Família. É isso que... Esse é mais ou menos um resumo dos primeiros 8 anos do governo Lula, eleição e reeleição. Eu espero que vocês pesquisem um pouco mais sobre o assunto, porque é lógico que eu fiz aqui um negócio mais ou menos de memória, né? E muitas coisas aconteceram e a gente espera que vocês pesquisem. E esperamos também que vocês acompanhem o próximo vídeo, que no próximo vídeo nós vamos começar a falar sobre o governo Dilma. E espero que vocês tenham gostado do vídeo e divulgue, proponha para os amigos, assine o canal, se inscreva no canal e vamos tentar fazer desse canal aqui um canal onde mostra como nós da periferia do Brasil enxergamos as coisas que acontecem no Brasil e no mundo. Então, direto da periferia do Brasil, até o próximo vídeo.